O Cristiano acho que voltou, ele tinha travado aí, né, internet. Bom dia, Cristiano. Você nos ouve? Ouço sim, muito bom dia a todos os que nos escutam. Perfeito. Cristiano, seja bem-vindo, obrigado aí por ter aceito aí o convite para essa entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp. E eu quero começar a nossa entrevista perguntando o seguinte: qual que é o objetivo do Guia sobre Políticas de Drogas para Municípios, Cristiano? Bem, esse guia ele foi lançado pela Plataforma Brasileira de Política de Drogas, que é uma rede que hoje conta com mais de 50 organizações da sociedade civil, que compartilha a ideia de que as políticas de drogas devem se afastar do sistema de justiça criminal e devem se aproximar de uma abordagem que garanta saúde, redução de danos e direitos humanos. A plataforma já tinha lançado no passado um guia sobre drogas para jornalistas. Em 2018, nós lançamos um guia sobre drogas para debater o assunto, né, aproveitando a eleição para cargos federais em 2018. E agora, em 2020, nós estamos lançando esse guia sobre política de drogas nos municípios. Né? O subtítulo da publicação é Um Convite à Inclusão em Tempos de Proibição. A ideia do guia é apresentar as principais diretrizes incidentes na política de drogas dos municípios, né, para as pessoas interessadas em conhecer esse assunto, para candidatos ou mesmo para gestores públicos. Né? Nós sabemos que o Brasil é uma federação, nós temos 3 níveis institucionais, né? O governo federal, o governo estadual, o governo municipal, mas é nas cidades que as pessoas vivem. E ao longo dos últimos anos, nós temos assistido a uma série de ações equivocadas nessa área. Né? Aqui em São Paulo, por exemplo, praticamente todos os últimos prefeitos garantiram nas campanhas eleitorais, antes de se eleger, que iriam acabar com a região, com o local na região central de São Paulo, do bairro da Luz, conhecido como Cracolândia, que é o que nós chamamos de uma cena de uso público de drogas, que congrega pessoas que muitas delas vivem na rua e, entre outras coisas, essas pessoas fazem uso de drogas. Né? Então, a partir dessa constatação de que não apenas a sociedade, mas também muitos gestores públicos têm uma ideia equivocada, uma ideia liberticida, né? Uma ideia violadora de direitos e supressora da liberdade quando a gente trata de drogas, nós tivemos a ideia de produzir esse guia, que é de autoria de 2 mulheres que são especialistas no tema, a Natália Oliveira e a Melissa Azevedo, ambas com uma larga bagagem em conselhos municipais de políticas sobre drogas. Né? Então, nós temos aqui no guia algumas recomendações que justamente são baseadas em programas que já foram apresentados. Né? Então, nós identificamos o que nós chamamos de boas práticas em políticas de drogas municipais. Nós elencamos aqui algumas diretrizes relacionadas ao Pacto Federativo, algumas ideias sobre prevenção para a rede de escolas municipais, né? E recomendações e aprendizados sobre conselhos municipais de drogas. Como nós sabemos que esse é um tema bastante polêmico e, ao mesmo tempo, esse é um debate fundamental, né? Nós tivemos agora aqui em São Paulo mesmo o candidato Celso Russomano apresentando a proposta de que pessoas em situação de rua que fazem uso problemático de drogas devem ser tratadas pelas igrejas. Né? Então, esse é apenas um exemplo de uma ideia ruim a respeito desse tema tão polêmico. Queria entender com você, né, acho que você já explicou bastante aí em relação ao guia, né? E eu acho que é bem bacana a gente falar um pouco sobre essa plataforma, né, de política antidrogas. A gente tem, por exemplo, um problema crônico na cidade de São Paulo, que é Cracolândia. É um problema não só de São Paulo, do Rio, de outras cidades brasileiras. Por que nenhum governo consegue resolver o problema
da Cracolândia? Aqui, porque se combate ali o final dessa história, porque vai ali. O problema tem que ser resolvido antes, com políticas públicas, com centros de recuperação. Eu mesmo já fiz, ao longo da minha vida como jornalista, várias matérias sobre essa questão do crack, e uma reclamação recorrente de familiares das vítimas de falta de centros de apoio, de acolhida dessas pessoas. Como é que você vê essa questão hoje do crack em São Paulo e o que pode ser feito em termos de políticas públicas? Vocês que se juntaram para criar essa plataforma. Bem, acho que o caso da Cracolândia em São Paulo, né? Aliás, o próprio nome Cracolândia já o caminho para chegar a um diagnóstico equivocado, né? O Carl Hart, que é um professor de neurociências da Columbia University, nos Estados Unidos, um dos mais importantes, mais respeitados especialista em drogas no mundo, ele esteve no Brasil e criticou muito o fato de que nós chamamos aquela região, na região central de São Paulo, de Cracolândia. Ao fazer isso, nós estamos apontando para um problema equivocado. O problema não é a Cracolândia, o problema não é o lugar, né? Aquele lugar é o que é por conta das pessoas que lá estão, né? Então, a primeira constatação é que toda política, não apenas de drogas, mas toda política pública, ela deve estar voltada para a pessoa, para o cidadão. Aquelas pessoas que estão na Cracolândia, elas não perderam a sua condição humana, né? Embora muita gente faça força para desumanizá-las, né? Chamando-os de zumbis, de noias, de craqueiros, né? São variações de um processo muito conhecido, que é o de desumanização. Os nazistas faziam exatamente isso com os judeus, com os negros, com os homossexuais, né? Então, Cristiano, é um processo, né? Falar um pouco a gente está falando um pouco de alteridade, né? Que é se colocar no lugar do outro, né? Isso que você está falando é isso, assim, quer dizer, de você um familiar seu poderia estar ali, né? Naquele momento, claro. Enfim, as pessoas não têm essa dificuldade hoje em dia de se colocar nesse lugar do outro, né? E aí vem essa questão da desumanização que você está falando, né? E a droga, em especial o crack, é o inimigo público número 1. É muito conveniente a gente conseguir achar um culpado para todos os males, né? Porque isso nos desobriga de aprofundar o debate, de buscar as verdadeiras razões. Então, em vez de reconhecer que a Cracolândia não é um problema da droga, mas um problema da exclusão social, é muito mais fácil culpar o crack e dizer nós vamos combater o crack. Combater o crack é mais fácil do que combater a exclusão social. Nós fizemos uma pesquisa preliminar, que está no nosso site da plataforma, uma pesquisa preliminar a respeito dos inscritos no programa de Braços Abertos, que o Fernando Haddad, quando era prefeito, implementou, e que era um programa pioneiro, diferente dos outros, porque não exigia abstinência, não exigia que as pessoas que usam drogas deixassem de usar drogas, até porque deixar de usar drogas é uma coisa muito difícil. Nem todos conseguem e nem todos querem, né? E é uma questão também extremamente controversa. Cristiano, só um minutinho, diga. Desculpa te interromper, só para a gente chamar aqui uma transmissão, você acompanha, você que está assistindo a TV Alesp, a Rede Alesp, você acompanha a partir de agora a transmissão da reunião da CPI da violência sexual contra estudantes do ensino superior, você assiste ao Jornal da Rede Alesp pelo nosso canal no YouTube. Se você quiser continuar assistindo aqui essa entrevista, é só acessar o nosso canal no YouTube. Então, bem, Cristiano, desculpa te interromper. Preliminar que nós fizemos a respeito do programa de Braços Abertos, nós descobrimos que os beneficiários do programa, aquelas pessoas que se inscreveram no programa para poder trabalhar, ter algum tipo de renda, moradia e alimentação, que é o básico, né? Um lugar para descansar, para dormir, um lugar para comer, se alimentar, para tomar um banho e uma renda mínima. São iniciativas com o objetivo de garantir o mínimo de dignidade daquelas pessoas que continuam a ter dignidade mesmo usando drogas, né? E aí, nessa avaliação preliminar, nós descobrimos que 70% das pessoas inscritas no programa, que naturalmente são
moradores e frequentadores do centro da cidade, do local que nós chamamos de Cracolândia, essas pessoas, 70%, já tinham passado pelo sistema prisional ou pelo sistema socioeducativo, né? Esse é apenas um dado. A grande maioria de pessoas não brancas, mas o dado de que 70% delas passou pelo sistema prisional, pelo sistema socioeducativo, nos dá o caminho para compreender o que existe ali. São pessoas que romperam vínculos com a sociedade, vínculos com a família, vínculos com o trabalho, que passaram por essa experiência prisional e, ao obter a liberdade, não conseguiram se reinserir, porque nós sabemos o quão difícil é reinserir pessoas que foram presas, né? E é por isso que os índices de reincidência no crime no Brasil são tão altos, porque aqueles que saem não são reinseridos, né? Não têm oportunidades de trabalho no mercado legal. Então, a partir dessa constatação, nós percebemos que o que existe nesse local, a causa não é a droga. A droga ela pode ser muitas vezes a consequência. E a gente até entende isso, porque, afinal de contas, morar na rua, não ter um teto para se abrigar, o que você vai fazer, né? Buscar a alienação da realidade é certamente o caminho mais imediato. E para viver na rua, o crack é muito útil. Ele resolve o problema da fome, ele resolve o problema do frio. E é importante dizer também que pessoas que estão na rua usam crack num contexto de um uso múltiplo de drogas, né? Se a gente for analisar a situação daquelas pessoas, talvez o principal problema não seja o crack. O principal problema provavelmente é o consumo de bebidas alcoólicas, que é uma droga legal, né? Agora, aquelas pessoas elas se encontram num contexto de absoluta exclusão, num contexto de uso múltiplo de substâncias. O que precisa ser feito? Muitos políticos e grande parte da sociedade deseja aprofundar a exclusão que essas pessoas vivem, sugerindo, defendendo a ideia de internação forçada, de um tratamento contra a vontade. A ideia dessas pessoas é que passe ali um ônibus e force essas pessoas a entrar e ser deslocadas para um local onde elas vão ficar confinadas, né? Então, essas pessoas defendem uma política de confinamento. Nós, ao contrário, defendemos uma política de drogas que seja a mais respeitadora de direitos possível, até porque a Lei 10.216, que é a lei que regula a política de saúde mental no Brasil, ela é muito clara ao dizer que nenhum tratamento pode ter por objetivo outro interesse que não seja o bem-estar do próprio indivíduo. E as regras sobre internação à força são muito claras. O fato de uma pessoa usar drogas não justifica a internação à força. O fato de uma pessoa ser dependente também não justifica. Apenas situações excepcionais de crise, em que a pessoa coloca em risco a si mesma, é que podem justificar, por um período curto, necessário para a ultrapassagem desse momento de crise, a internação contra a vontade dos indivíduos. Nós temos todo um protocolo de tratamentos, nós temos toda uma política de saúde mental que foi estruturada, mas que desde 2016 passou a ser atacada, que já previa iniciativas como a redução de danos. O que é a redução de danos, né, que o atual governo federal tenta criminalizar? A redução de danos é uma estratégia pragmática que reconhece que há pessoas que usam drogas que ou não conseguem ou não querem parar de usá-las e que, mesmo em relação a elas, é possível estabelecer medidas que melhorem a qualidade de vida dessas pessoas sem exigir que elas estejam abstinentes em relação ao uso das substâncias. A redução de danos é uma estratégia largamente utilizada em todo o mundo e ela está prevista no Brasil, não só na Constituição, mas também na Lei de Drogas, né? No entanto, por conta da ideologização desse debate, né, que endereça uma falsa solução, que é acabar com as drogas e internar todas as pessoas dependentes, que é absolutamente absurdo, que nenhum país do mundo conseguiu fazer, e esse talvez seja a razão pela qual as nossas políticas de drogas reiteradamente fracassam. Nós mencionamos aqui que
os últimos prefeitos de São Paulo, todos eles prometeram o fim da Cracolândia e todos eles foram incapazes de colocar em prática essa promessa. Cristiano, eu estou escutando toda a sua análise em relação a esse combate às drogas, né? E eu fico pensando se nós não teríamos, às vezes, que investir um pouco mais na prevenção, tentar fazer com que os jovens não entrem nas drogas. Se isso não seria mais adequado do que depois tentar combater o próprio uso das drogas. E eu fico pensando nas escolas públicas, né? Principalmente. Mas a gente vê, às vezes, o entorno das escolas com bares, com casa de jogos, com todo um meio ali que muitos adolescentes, principalmente, se sentem tentados, ao invés de entrar para a escola, a ficarem ali no entorno da escola. Não seria interessante, até porque você falou em humanização, né, muitas vezes, não seria interessante uma participação maior das comunidades junto às escolas para que se combatesse ali, se houvesse uma prevenção para que os jovens, principalmente os adolescentes, não experimentassem a droga ali ao redor das escolas? Sem dúvida, a prevenção é um caminho importante e acho que nós estamos falhando gravemente nessa atuação. Isso porque os programas de prevenção nas escolas hoje se resumem à entrada de policiais militares fardados que vão repetir o discurso da guerra às drogas, né? Do não use as drogas. Né? O Proerd tem um leãozinho, que é o símbolo, o mascote, e que, no mais das vezes, costuma ridicularizar, quando não ameaçar, pessoas que usam drogas, né? Sugerindo, inclusive, violência como forma de combater o uso de drogas. Evidentemente, é uma estratégia completamente equivocada, os resultados mostram que ela não tem eficácia nenhuma, e eu tenho, inclusive, dúvida se dá para chamar isso de programa de prevenção. Prevenção, ao meu ver, deve ser feito por quem entende da metodologia pedagógica. Quem tem que falar de prevenção na escola é o professor, não o policial militar fardado, né? É o professor que tem que trazer esse assunto. As crianças, elas têm que receber informações a respeito dos riscos associados ao uso de cada substância antes de iniciar o consumo, antes de entrar numa idade em que a possível experimentação pode acontecer, exatamente como a educação sexual. Não adianta dar educação sexual para os adolescentes depois que eles já iniciam, eventualmente, a atividade sexual. Isso tem que acontecer numa idade anterior, né? Então, o que eu costumo dizer é que as crianças e adolescentes, elas precisam ter educação sobre drogas, né? Não apenas para evitar o consumo, porque, de fato, drogas são substâncias que não devem ser utilizadas por menores de 18 anos, né? Isso vale para todas as drogas, mas, evidentemente, nós sabemos que há aqueles que vão experimentar. Isso é matemático, né? E para aqueles que vão experimentar, eles precisam ter informações baseadas em evidências científicas a respeito dos efeitos que as drogas produzem e mesmo do que fazer em situações de emergência, no caso, por exemplo, de uma overdose, né? Procurar ajuda, procurar um posto médico, não deixar a pessoa abandonada pelo receio de, eventualmente, ser responsabilizado ou ser criminalizado em função da ilegalidade do uso de drogas, né? A grande verdade é que, quando a gente fala em prevenção, não pode se restringir ao discurso do não use drogas, né? É preciso ir além, porque, apesar de proibidas, muitas drogas serão utilizadas mesmo por adolescentes. Não há nenhum controle perfeito que impeça que isso aconteça. Basta a gente observar o que acontece com álcool e tabaco, que são substâncias legalizadas, mas cujo acesso é proibido a menores de 18 anos. Apesar desta regra, há menores que têm acesso a essas substâncias. Aliás, a pesquisa que a Fiocruz fez a respeito do padrão de consumo de drogas no Brasil mostrou que o principal problema em matéria de política de drogas no Brasil é o uso problemático de drogas. São mais de 30 milhões de pessoas que fazem uso problemático de bebidas alcoólicas no Brasil, e a bebida alcoólica é a porta de entrada para o uso de drogas. A média de início de consumo de bebida alcoólica no Brasil
é 15 anos para os meninos, 17 anos para as meninas. Portanto, antes dos 18 anos, a maioria dos nossos jovens experimenta a bebida alcoólica, que é a porta de entrada para substâncias entorpecentes, né? Portanto, o que me parece é que nós devemos deixar de lado o tabu moral e fazer uma abordagem pragmática, não é? Que leve em conta a realidade e que dê aos estudantes uma noção baseada em evidências científicas a respeito dos riscos associados ao uso de cada substância. Hoje, a nossa prevenção é baseada nesse discurso da guerra às drogas, de que é possível construir um mundo livre de certas substâncias, que é uma realidade absolutamente irreal, né? Nenhum país do mundo conseguiu abolir as substâncias ilegais. E, ao contrário, nós estamos assistindo aqui, muitos deles estão legalizando. Agora mesmo, os Estados Unidos acabou, mais 3 estados legalizaram o uso adulto de cannabis, e o Oregon descriminalizou a posse para o pessoal de todas as substâncias, não apenas maconha, mas cocaína e heroína também são substâncias cuja posse não mais é criminalizada nesse estado americano. Cristiano. Canadá, Uruguai legalizaram a cannabis, o México está estudando isso, na Europa, diversas políticas de drogas flexíveis. Infelizmente, o Brasil está na retaguarda mundial das políticas de drogas, ao lado dos países mais fundamentalistas e mais atrasados. Não por acaso, os resultados que nós colhemos são também muito ruins. Cristiano, pois é, eu queria bater um papo com você sobre isso, sobre essa questão, né? Quer dizer, você que trabalha, né, com uma plataforma brasileira de políticas de drogas, né, que tem um guia de políticas de drogas para municípios, legalizar as substâncias, drogas que hoje são proibidas, é o melhor caminho, não é o melhor caminho? Como é que você vê isso no contexto brasileiro? Você falou aí dos Estados Unidos, que realmente está votando essas questões, que na América do Sul a gente já tem. O que pode acontecer, né? Quais são os riscos e os possíveis benefícios, vamos dizer assim, de uma legalização? Bom, antes de falar dos possíveis benefícios de uma legalização, acho que é importante fazer um balanço do atual modelo de política de drogas, né? No Brasil, apesar de proibidas, as drogas ilegais circulam como se permitidas fossem, né? Basta andar pelas ruas das grandes cidades e perceber que as pessoas usam drogas abertamente, apesar da ilegalidade. Então, nós temos esse primeiro aspecto, que apesar de proibidas, elas circulam como se fossem legalizadas, e que, apesar de proibidas, elas nunca foram tão potentes, tão acessíveis, tão baratas como hoje, né? E, além disso, a nossa política de drogas, que é uma política de guerra às drogas, produziu uma violência absurda. O Brasil é provavelmente o país mais violento do mundo, são mais de 60 mil mortes violentas por ano, sendo que o índice de esclarecimento dessas mortes é baixíssimo, a qualidade da investigação criminal a respeito de mortes e violência no Brasil é ridícula, e nós temos ainda uma carta branca para a violência policial, que é a guerra às drogas, né? O policial matou alguém numa operação, praticou um excesso, basta dizer que a vítima era traficante, e isso praticamente garante a impunidade, né? Nós tivemos uma decisão do ministro Edson Fachin proibindo operações policiais nas comunidades pobres do Rio de Janeiro durante a pandemia, porque foram inúmeros os casos de violência, de morte de pessoas absolutamente inocentes, né? Um deles, um jovem de 14 anos com um uniforme escolar, indo para a escola, foi alvejado pelo helicóptero da polícia e morreu sem entender por que o helicóptero atirou nele, que estava com a roupa de escola, né? Esse é apenas um exemplo entre milhares que a gente poderia dar de abusos e violência policial. Nós temos também uma das polícias mais violentas e mais letais do mundo, e a guerra às drogas é uma das razões. Temos a corrupção, não há circulação de drogas sem corrupção. Temos o encarceramento em massa, nós somos a terceira maior população prisional do planeta, 40% dos presos estão lá por conta da lei de drogas. No caso das mulheres, 2 em cada 3, e nós sabemos que as prisões brasileiras são verdadeiras parcerias público-privada entre Estado e crime organizado.
O Estado manda até a porta da frente, da porta da frente quem manda é o crime organizado. Quanto mais a gente prende, mais o crime organizado se fortalece. E por Cristiano, fim, diga. Oi, desculpa. Obrigado pela... Pode concluir aí, por fim, por favor, conclua o seu último item aí. Eu só ia falar que a avaliação da nossa política de drogas ela é muito ruim, né? Então, eu sou favorável à legalização de toda e qualquer substância, porque, a meu ver, o indivíduo é soberano a respeito do que pode ou não penetrar o seu organismo, e eu defendo que adultos capazes devem ter a liberdade para optar por ingerir qualquer substância. Evidentemente, se uma pessoa ingere uma substância psicoativa e vai dirigir um automóvel, isso é inadmissível, né? Mas como nós já temos substâncias que são até mais nocivas, algumas substâncias legais do que substâncias ilegais, se a gente comparar, por exemplo, bebida alcoólica com cannabis, a bebida alcoólica causa mais problemas à saúde do que a cannabis. Cristiano... Então, para que crianças e adolescentes não tenham acesso a substâncias que elas não devem ter, eu defendo um mercado regulado. Toda e qualquer substância deve ter um canal legal de acesso, acessível apenas a adultos capazes. Tá certo, muito obrigado. Cristiano Marona, secretário executivo da Plataforma Brasileira de Políticas de Drogas, muito obrigado pela sua participação. Eu é que agradeço, obrigado pela oportunidade.